O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor, resto do rebanho de Israel que aqui está, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Uma certa vez, justamente às vésperas da solenidade de São João, um irmão meu, inclusive irmão de sangue, dizia mesmo assim, nessa preparação de festejos, fogueira, milho, vinho, e haja comida típica e tudo mais, aí ele dizia, vamos lá festejar, dizia mais ou menos assim, vamos lá festejar a morte do homem. E eu olhei assim para eles, festejar a morte do homem?
Aí ele disse, pois é, não decapitaram João Batista? Eu digo, existe uma grande diferença entre o que nós celebramos hoje e aquilo que nós celebramos dia 29 de agosto. Hoje nós estamos celebrando o nascimento de João Batista, o seu martírio, quando ele foi decapitado, é uma memória celebrada dia 29 de agosto. Inclusive, muita gente nem sabe. Então, hoje nós celebramos o seu nascimento. Por isso, o motivo também dos festejos, que no Brasil incluíram antes Santo Antônio e depois São Pedro. Mas, na verdade, a grande solenidade, inclusive demonstrada como o povo gosta de celebrar, é o nascimento de São João Batista. Por isso nós celebramos de branco. O martírio nós celebramos de vermelho. Então hoje nós celebramos o nascimento de São João Batista. E para nós é tão importante essa solenidade que justamente tem duas missas diferentes. Mesmo se fosse preceito, por exemplo, bastava participar de uma, mas são textos bíblicos diferentes. A missa da vigília e a do dia, ou seja, a do dia 23, vigília, e a do dia 24. Infelizmente, também, então muita gente acha, eu conheço algumas pessoas, inclusive de religião diferente, que nesses dias não comem pamonha, nem comem canjica e tudo mais, diz, não, é uma oferta que os católicos fazem por causa da morte de São João Batista. É muita ignorância, viu? É não conhecer a vida própria da igreja. E vamos ser muito sinceros. Se existem dois santos que nós celebramos o nascimento e celebramos a morte em outro dia diferente, Nossa Senhora, nós celebramos sobretudo a sua natividade em setembro, e João Batista, que Maria nós celebramos o momento da natividade, e depois a sua ascensão aos céus, 15 de agosto. E João Batista nós celebramos duas datas, porque para os santos, geralmente nós costumamos celebrar o dia do seu falecimento mesmo. Morre para esse mundo e entra na vida eterna. Então, por isso o motivo da nossa alegria é perseverar na fé. Imagine se Pedro e Paulo, por exemplo, desistissem, na hora de dar o testemunho da fé, tivessem desistido. Praticamente teriam estragado toda a pregação deles. Então, a nossa alegria é que não desistiram, não. Foram decapitados? Foram. Pedro foi crucificado? Foi. Mas deu testemunho. Para esse mundo ele morreu, mas entrou na vida eterna. É a nossa grande alegria. A morte de Jesus na cruz é uma contradição para nós. É motivo de tristeza? É, porque Jesus morreu na cruz. Mas é motivo de alegria? É, porque ele nos salvou. Por isso que ele morreu na cruz. Então, a vida cristã, no seu sentido místico profundo no relacionamento com Deus, mostra verdadeiramente uma rejeição pelas coisas meramente mundanas e uma grande alegria quando um irmão, uma irmã é capaz de doar a sua vida por causa do próximo. Ou seja, não desistiu, não foi uma contradição. Nós nos envergonhamos. Eu, como padre, por exemplo, eu me envergonho quando um padre tem uma bela pregação, uma homilia maravilhosa, mas na vida é um traste. Na pregação é maravilhoso, mas todo mundo anda falando mal dele, inclusive moralmente falando. É terrível. Para nós nos enchemos muito mais na nossa alma quando um sacerdote morreu dando a vida por outra pessoa. Lembremos-nos nessa pandemia, um sacerdote mesmo na Itália, os diversos sacerdotes, mas um, sobretudo, que rejeitou
o respirador, porque não tinha para todo mundo. E ele pediu que desse a uma pessoa mais jovem do que ele. Qualquer outra pessoa. Quer dizer, ele sacrificou a própria vida, não porque ele queria se suicidar, não, mas porque ele viu o próximo. Muitos de nós correríamos para pegar o respirador. Ah, não, eu quero, não, os outros que se virem. Cristo nos ensina ao contrário. Então, para nós, isso foi comentado no mundo inteiro. Morreu dando a vida por causa do outro, da outra pessoa. Agora, imagine se ele tivesse dado um murro no médico, um murro no enfermeiro. Não, porque eu quero o respirador. É para mim, é para mim, é para mim. Que falta de testemunho não seria? Morreu, mas essa morte dele produziu grande alegria em nós, pelo testemunho. Então, para nós costumamos celebrar o nascimento da pessoa como santo. Existem alguns religiosos, por exemplo, que eles não costumam celebrar o dia do seu aniversário. Eles costumam celebrar o dia do seu batismo. Eles, ali eu nasci espiritualmente, padre. No dia do meu aniversário é bom, é bonito, mas eu nasci para esse mundo. No dia do meu batismo eu nasci para Deus. Eu não canso de dizer para vocês, uma amiga que eu tinha, que ela passava pela pia batismal, ela jogava um beijo. Aí alguém diz, oxe, Graça está ficando doida, né? Uma amiga que eu tenho lá na Boa Vista, e Graça está ficando doida? Podem me chamar do que quiserem, mas foi ali, padre, que eu fui gerada para Deus. Eu nasci. Então, o grande valor da vida espiritual. Mesmo assim, João Batista, pela missão que ele teve, nós celebramos também o seu nascimento, a sua natividade. Isso é muitíssimo importante para nós. Inclusive, se nós formos dar uma olhadinha nos 2 primeiros textos do livro do profeta Jeremias e também no Salmo 70, 71, são 2 textos muito utilizados combatendo o aborto. Porque antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ou quando ali estávamos sendo formados, Deus nos conhecia. Nós não nascemos por acaso, nós somos projeto da obra das mãos divinas, nós somos obra das mãos divinas. E o profeta Jeremias faz questão, no seu contexto, na época do rei Josias, mas, como diz São Pedro, na sua primeira carta, ele diz, houve um acontecimento, uma profecia, mas os profetas também já colocavam a profecia para tudo aquilo que apontava para Cristo, para o seu nascimento, para a sua vinda, para a sua missão. Então, por isso nós cantávamos no cântico inicial aí, praticamente esse texto do livro do profeta Jeremias, transformado, é claro, mas dando a importância de sermos vocacionados. Todos nós já conhecemos um pouquinho da história de São João Batista, veio para preparar o nascimento do Senhor. A missão dele é tão especial, que é aquilo que o homem não acreditava e não fazia produzir frutos, Deus fez. Um casal de idosos, Zacarias e Isabel, além de serem idosos, ela é estéril, ou seja, não vai nascer nada ali não. Mas Deus, quando Ele quer, o seu projeto se realiza. E todos nós sabemos quem é João Batista na história do cristianismo. E depois, ele vai dizer nos textos de amanhã, do seu próprio dia, ele vai nos dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ou seja, cumprir a minha missão. Agora é ele. João Batista, se fosse um outro que quisesse ter aproveito, ele teria se apresentado como Cristo e as pessoas iam reconhecê-lo. Mas ele sabe que a missão dele é vir com o espírito de Elias. Todo mundo esperava que Elias voltasse. Segundo os textos bíblicos, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então o povo ficava esperando Elias voltar. Só que quem voltou foi um como Elias, com o espírito, ou seja, com a missão que Elias tinha no Antigo Testamento.
de ser o grande profeta, vem João Batista. E João Batista prepara a chegada do Senhor. Assim como Elias preparou todo o caminho da profecia no Antigo Testamento, aí nós vamos ter agora o grande profeta que liga o Antigo ao Novo Testamento e vai nos apresentar, por excelência, o profeta com P maiúsculo. E vai nos apresentar como aquele que vai ser imolado por nós. É João que vai dizer para Jesus, apontando para Jesus, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas uma voz que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Nós temos que aprender a não fazer do São... É muito bonito São João, inclusive no Nordeste, mas nós transformamos essa festa praticamente em quase mais uma festa de carnaval. Esses dias eu estava assistindo a um programa, inclusive que passava coisas dos contos de São João, e já tinha, o preparativo ali era um baile mascarado. Eu digo, pronto, isso é o que está faltando agora, transformar o festejo religioso de São João em mais um carnaval, porque vocês sabem que carnaval tinha um cunho religioso, mas hoje, vocês sabem o que foi que fizeram com Jesus no pleno carnaval, né? Entregaram o mundo ao diabo, e o diabo começou a fazer as obras dele, e por isso nos distanciou uns dos outros. E o que fizeram ali, naquele carnaval, se não me falha a memória, de 2019, o que fizeram com Jesus foi dizer, olha, diabo, toma conta. E o diabo tomou conta mesmo. Infelizmente tomou, porque esse vírus não é obra de Deus, não. Mas não é mesmo. E o carnaval já foi um dos grandes festejos que estava ligado à religiosidade. Transformou-se numa coisa tão profana, tão banal, tão escandalosa. Mas tem muita gente que está assim. Então, em apenas alguns festejos em que a gente se reúne, acende a fogueira, prepara todo tipo de comida típica, inclusive o vinho, e depois ainda cai na besteira de dizer, vamos lá festejar a morte do homem, né? Ou seja, sem entender o que está acontecendo. Hoje é dia da Natividade de São João, é véspera da Natividade de São João, indicações da fogueira para alegrar, para comunicar uma grande nova, uma boa nova que se realizou entre nós. Nasceu o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós, a exemplo de São João Batista, saiba da sua vocação. Fomos formados por Deus. Ele nos conhece inteiramente, com as nossas virtudes e com as nossas quedas também. E Ele nos chama sempre, nos aponta para preparar o caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.